Ah, como é bom estar de volta. Férias é bom demais. Mas só tem férias quem trabalha, né? Então tem que trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu hoje passei um tempo da tarde me lembrando dos nossos momentos de aviva, dos nossos momentos de entrega na presença do Senhor, porque eu estava com saudades de vocês e na última noite, que foi uma noite muito louca, foi feito aqui um corredor, né? Talvez você que não veio se pergunte agora o que? O pastor deixou fazer um corredor, mas foi um corredor de oração, foi uma coisa incrível. O pastor Vinícius até sabia que talvez se ele me perguntasse ia ter uma resistência, ele liberou geral e foi uma bênção, e Deus se moveu de forma sobrenatural. Orei por muitos de vocês, todos que estavam aqui da liderança, os pastores dessa casa, estiveram aqui orando uns pelos outros, e foi muito incrível poder orar aquilo que nem a gente sabia, e o Senhor testificando através de outras pessoas, orando as mesmas coisas para aqueles que estavam passando aqui. E eu comecei a me lembrar disso hoje, comecei a me lembrar de cada oração que eu fui fazendo por cada um de vocês, algumas coisas eu sabia que se passava, outras o Espírito foi revelando, e o Senhor começou a encher meu coração por amor à vida de vocês, por amor a essa igreja que o Senhor tem levantado nesta cidade. E eu comecei a ficar numa expectativa já de culto, porque eu não via a hora de estar aqui. E é engraçado porque existem pastores que gostam de pregar em outros lugares, né? Serem itinerantes, irem para outras comunidades, outros lugares do Brasil, outros do mundo até preferem. E eu confesso a vocês, eu estava domingo passado pregando numa igreja lá em São Paulo, e eu olhava para aquele povo e falava: Senhor, quem são essas pessoas? Porque pastorear é conduzir a pastos verdejantes. Pastorear é conhecer a vida com quem você fala. Pastorear é saber da necessidade de cada um e buscar na presença de Deus aquilo que cada ovelha precisa. E eu questionando ao Senhor ali, falando: Senhor, quem são essas pessoas? O que é que eles precisam? Porque eu não faço a menor ideia. Mas o Senhor, através da sua graça, bondade, misericórdia, Ele usa, né? Ele usa a mula, Ele faz a pedra adorar, Ele faz as coisas loucas, confundindo as sábias o tempo todo, porque Ele ama o seu povo. Seja quem formos e onde estivermos, Ele nos ama. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor fará grandes coisas no meio de nós e através de nós. Glória a Deus pela fidelidade de vocês para com essa casa, pelo desejo de estarem em comunidade, pelo amor que vocês têm pelas vidas uns dos outros. Glória a Deus por vocês perseverarem unânimes no partir do pão, no ouvir da palavra, no conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus porque vocês têm perseverado e o Senhor tem podido contar com vocês. Poxa, pastor, mas Deus é soberano. Ele não precisa de nós, é verdade. Mas Ele escolheu contar conosco. Ele escolheu fazer de nós a extensão do reino dEle. Ele escolheu as nossas vidas para que não somente nós recebêssemos da parte dEle, mas que nós pudéssemos avançar por Ele. Para que nós pudéssemos fazer não somente aquilo que agrade a Ele, mas aquilo que também alcança a vida do próximo. E eu creio, e é sobre isso que eu quero trazer a mensagem nessa noite. Algo que o Senhor foi falando ao longo desses dias. Eu parei num momento de devocional nesta mensagem e não consegui avançar, sair dela, porque o Senhor começou a falar comigo. E Ele começou a revelar para mim aquilo que eu creio é o que nós iremos viver em 2019 como Igreja Refúgio em São Bento do Sul. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. Então, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Nós continuamos a honrar a palavra de Deus.
porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é a vontade do Senhor. É quando nós nos inclinamos a estudar, a ler, a buscar. A pastora Sheila falou no anúncio a respeito do carisma. Eu desafio você a fazer o carisma. Desafio a você a procurar um grupo pequeno, a estar envolvido no em casa, estar envolvido num discipulado. Desafio você a servir esta casa. Desafio você a se envolver com o reino de Deus, dentro e fora dessas quatro paredes, porque é assim que funciona, é assim que o Senhor sempre desejou, é assim que o Senhor almeja de nós. Quando Ele olha para nós, o que Ele espera de nós é um povo que o ama por completo, e é sobre isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos ler juntos, Lucas capítulo 10, o versículo 25 em diante, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como você a interpreta? A isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, nos apresentamos na tua presença nessa noite. Nos apresentamos ao dono do nosso coração. Nos apresentamos ao bom pastor que tira o pecado do mundo. Nos apresentamos ao Senhor Todo-Poderoso, o Rei das batalhas, aquele que vai à frente, aplainando os nossos caminhos e derrotando os nossos inimigos. Nos apresentamos, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso nessa noite. E rogamos a Ti, Senhor, nessa noite, seja feito em nós segundo a Tua vontade. Muda em nós segundo a Tua palavra. Molda-nos, conforma-nos segundo os Teus desígnios para as nossas vidas. Tu estás aqui hoje e estás já no amanhã. Tu conheces o tempo, Tu és atemporal. E a Tua bondade nos persegue e nos alcança. Senhor, pedimos para que nesta noite o Teu Espírito toque o nosso ser de forma completa. Toque nosso ser de forma verdadeira, genuína, integral. Que saiamos, Senhor, desse lugar totalmente transformados, impactados pela Tua presença. Que Teu Espírito tenha acesso em todas as áreas do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa vida, dos nossos conceitos e preceitos, de tudo aquilo, Senhor Deus, que diz respeito à nossa pessoa. Te damos, Senhor, acesso total. Em nome de Jesus. Diga assim a Ele nessa noite: Senhor,
eu te dou acesso total da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa história, ela é uma história conhecida a todos nós. Todos nós já ouvimos a respeito do bom samaritano. Todos nós sabemos que Cristo, num determinado momento, nos evangelhos, ele ensina e resume as 613 leis em 2 mandamentos, dizendo: amarás Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Faz assim comigo, coloca a sua mão no teu coração e diga: de todo o coração, ou melhor, de todo o meu coração. Agora coloca aqui, bem aqui no diafragma, e diz: de toda a minha alma. Agora coloca aqui no teu bíceps: de toda a minha força. E na tua cabeça e diga: de todo o meu entendimento. É assim que o Senhor nos ensina a amá-lo. E Ele diz: e amará o próximo como a ti mesmo. Amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, primeiramente, é entregarmos os nossos dias na presença dEle. Se nós pudéssemos olhar para trás e vermos quantos dias exatos nós viveremos nessa terra, nós conseguiríamos calcular todos os nossos batimentos cardíacos. Conseguiríamos saber exatamente em que números ele estaria batendo agora e quantos faltariam para ele parar de bater. Quando o Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, Ele está dizendo: gaste os teus dias em amor por mim. Gaste os teus minutos, as tuas horas em amor por mim. Quando nós temos a oportunidade de entregarmos a Ele parte do nosso tempo, nós estamos amando Ele de todo o nosso coração. É por isso que não condiz, não combina, parece que não tem nada a ver. Aquele que diz que ama ao Senhor de todo o seu coração, mas não tem tempo para Ele. É como aquele que diz que ama ao Senhor, coloca o Senhor como prioridade na sua vida, mas não consegue nem estar no culto no domingo, ou no devocional no momento das manhãs. Uma coisa que não condiz com a outra, mas o Senhor nos ensina através da sua palavra: ame ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Ele diz também: de toda a vossa alma. A alma diz respeito aos sentimentos, diz respeito às nossas emoções, diz respeito às nossas alegrias, às nossas tristezas, diz respeito àquilo que estamos sentindo no momento. E deixa eu lhe dizer algo, igreja amada: amar ao Senhor de toda a sua alma é amar ao Senhor independentemente do sentimento. É colocar o sentimento cativo ao Senhor, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, muitas vezes a Ele, seja superior à nossa. É quando nós podemos dizer: Senhor, está doendo, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, eu não gostei, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, está escrito, eu não concordo, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, bateram em mim, eu estou com raiva, mas seja feita a sua vontade. Quando nós amamos ao Senhor de toda a nossa alma, nós sujeitamos os nossos sentimentos para a vontade do Senhor. E nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é verdade, amados? Estamos vivendo um tempo onde pessoas dizem, né, com frequência: eu quero ser feliz. E a palavra diz para nós: queira só ser obediente, e assim você amará o teu Deus. Submeta-se à vontade do Senhor, e assim de fato você estará amando ao Senhor. Mas Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aqui nós vemos este intérprete da lei acrescentando: de todas as suas forças,
Jesus não diz de todas as suas forças, mas tem a ver, se nós começarmos a ler e irmos lá para o original, nós entendemos que toda a tua força é ter intencionalidade, é fazer o sacrifício, é tornar-se sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. É tornar-se aquilo que Deus anseia que você se torne. Eu estou com preguiça, mas eu vou levantar mais cedo para adorar o Senhor. Veja, amado, que o que a palavra nos ensina, que amar, na verdade, é esvaziar-se de si mesmo. Amar é esvaziar-se de si mesmo, seja qual for o relacionamento, seja matrimonial. Não é verdade? Quantos que são casados aqui vão concordar comigo? Que muitas vezes amar é fazer o que não quer, o que não gosta, é não revidar, é decidir não ter a razão, é muitas vezes silenciar. Amar é se inclinar dessa maneira. E o Senhor vem nos ensinando que este amor ao Senhor é um amor que não fica só na palavra, no romance de letras bonitas, de canções que emocionam e tocam. Hoje eu estava lá na casa da minha sogra, a gente almoçou lá, e nós estávamos assistindo The Voice Kids, e aquelas crianças cantando daquele jeito, né? É claro, com a esposa, a filha do lado, você não quer chorar na frente deles por causa de uma bobeira na televisão, então você finge que, né? Coça o olho assim. Mas é uma coisa que emociona, não é? Às vezes você vê alguém cantando de uma forma linda, com uma voz bonita, aquilo te emociona, daqui a pouco você percebe, você está chorando, e você se pergunta, por que eu estou chorando? Porque é emocionante. Mas amar ao Senhor vai além de ser emocionante. Amar ao Senhor vai além de de romantizar as coisas. Amar ao Senhor vai além de uma religiosidade. Amar ao Senhor requer desafios aceitos. Amar ao Senhor diz que diz respeito a um autoesvaziamento. E aí a palavra diz de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O que é amar ao Senhor de todo entendimento? É fazer aquilo que a palavra às vezes diz para fazer, que não faz o menor sentido. Às vezes, amados, para as coisas desse mundo, para aqueles que regem esse mundo, para aqueles que estabelecem as leis e as normas e as regras desse mundo, ser cristão não faz o menor sentido. Que sentido faz sair de uma poltrona confortável no domingo à tarde para ir para a igreja? Que sentido faz pegar um recurso que você ganhou com o suor do teu rosto e entregar a Deus? Que sentido faz dar a outra face? Que sentido faz andar uma milha extra? Que sentido faz perdoar 70 vezes 7? Qual é o sentido que esse mundo dá para viver um cristianismo que agrada ao Senhor? Nenhum. É por isso que devemos amar ao Senhor de todo o nosso entendimento. É por isso que nós precisamos colocar também o nosso intelectual cativo aos pés da cruz. É porque, amados, muitas vezes fazer o que agrada ao Senhor não fará sentido. Não fará sentido. Não fará sentido acordar de corpo cansado mais cedo para orar. Não fará sentido, às vezes, deixar de estar cultuando ao Senhor para dar aula para as crianças do departamento infantil. Não fará sentido sacrificar, obrigado querido, as coisas mais nobres que o mundo as chama de nobres, para aquilo que é invisível, para aquilo que não tem explicação, se não for por meio da fé. E é por isso que o Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque vai requerer de cada um de nós loucura, vai requerer de cada um de nós uma fé louca para as pessoas desse mundo. E é aqui nesse momento onde você decide ficar no barco ou pisar nas águas.
É o momento que você decide amar o teu Deus de todo o 3 pontinhos ou não. É esse momento onde você fala, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero fazer as coisas loucas desse mundo, que eu quero ser confundido, porque amar ao Senhor é tudo o que eu preciso. Sabe por quê? Porque no final das contas você vai descobrir que seja qual for a intensidade de amor que você conseguir oferecer ao teu Deus, é incomparavelmente menor do que aquela que Ele tem para te dar de volta. Aliás, para te dar primeiro. Seja qual for o teu esforço, seja qual for o preço que você decida pagar, no meio desse relacionamento de amor, você vai se deparar aos pés de Cristo, chorando, clamando, eu te amo, mais que o ouro, mais que prata, mais que a mim mesmo, porque você vai perceber que não há nada que você possa fazer que retribua um dia sequer na presença desse Deus maravilhoso. É por isso que para o cristão, levantar a voz e dizer, Senhor, te amo, é o mais valioso. Diga a Ele, mas, diga de verdade, mais que o ouro, prata, mais que a mim. Não há nada, igreja, não há nada que você possa fazer para retribuir o amor que vem de volta. É quando você se encontra, se depara com Deus Todo-Poderoso, que seja qual for que tenha sido a tua história até aqui, seja qual for o estrago que fizeram com você ao longo desses anos, seja o que for que você está passando nesse momento, quando você se encontra com o Senhor, você recebe um amor incondicional, inabalável. É um amor que te pega no colo e te lança para cima. É um amor que não tem palavras, que não tem poesia, que não tem português, que não tem hebraico, que não tem grego, talvez na língua dos anjos, para expressar. E o Senhor nos convida a desfrutarmos desse amor, nos entregando a Ele, entendendo que no final das contas não vai restar mais nada a não ser Ele e você. Ele e você, você e Ele. Sabe por quê? Porque aquele que ama entrega, aquele que ama se doa, aquele que ama tem uma chama no coração que não se apaga. Aquele que ama é doador, aquele que ama, ele está ali o tempo que for e o que for preciso ele fará. Não é assim que você olha para o teu Deus. No dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, você clama ao Senhor e Ele te responde. Será que se Ele te clamasse a qualquer momento, você o responderia? É esse amor que o Senhor nos convida a entregarmos de volta. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele não te pede nada que Ele já não tenha feito. Ele não te pede nada que Ele já não tenha feito. E esse amor que Ele mesmo nos ensina, esse amor que Ele mesmo rompe as barreiras do pecado, nos reconecta com Deus, o Filho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho. Quando nos achegamos a Cristo, nos reconectamos com Deus Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo vem sobre nós e nos tornamos morada do Senhor. O Consolador habita em nós. E nós então vivemos nessa intensidade de relacionamento. Mas para que nós não nos tornemos eremitas, para que nós não nos tornemos pessoas como se fôssemos
pessoas do mato, que vivêssemos só para outros, para nós mesmos, o Senhor continua dizendo: olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está perfeito, mas agora eu quero ensinar algo novo para você. Eu quero dizer a você, eu quero te lembrar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vem e ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo que você tem aprendido a fazer no vertical, tudo aquilo que você tem aprendido a entregar para Deus, tudo aquilo que você tem aprendido a se deixar levar, a se deixar, se despir dessas coisas desse mundo, dos conceitos da sua cabeça, das emoções da tua alma, do tempo do teu coração, da força do teu braço. Agora eu quero ensinar você a fazer as mesmas coisas no horizontal. Agora eu quero ensinar você, agora que não existe mais você dentro de você, agora que esse trono que está no teu coração, que agora está vazio, agora eu estou sentado nele, diz o Senhor. Agora você vai aprender a amar o próximo. Sabe por quê? Porque até você se esvaziar de você mesmo, vai ser impossível você amar alguém. Enquanto houver alguma coisa de você, você continuará brigando com você mesmo para amar alguém. A hora que não sobrar mais nada de você dentro de você, você vai ter espaço para o próximo. Você vai ter espaço para alguém que precisa de você. E eu profetizo nessa noite que você, antes de sair daqui, você vai ouvir o clamor do necessitado. Você vai ouvir o clamor daquele que está jogado na beira da rua, semi-morto, em nome de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma questão de vida ou morte espiritual. Ele diz: faz isto e viverás. Em outro momento ele diz: sobre estas leis estão submetidos as leis e os profetas. E ele diz, então Jesus, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Essa é a realidade do mundo do qual eu e você vivemos. O homem roubou de si mesmo a sua autoridade em Cristo Jesus. No momento em que ele escolheu o pecado, ele definiu para que todas as suas gerações vindouras nascessem debaixo dessa maldição. Pessoas estão como que semi-mortas. Por que semi-mortas? Porque ainda há esperança para eles. Você crê nisso? Você crê que ainda há esperança por essas pessoas que estão aí andando em volta de nós? Essas pessoas, elas estão como que semi-mortas. Elas não têm força sequer para se levantarem de onde elas estão. Elas não têm força sequer para pedir ajuda. Elas não têm força. Elas não têm força sequer para clamar por socorro, porque elas estão como semi-mortas. Elas estão largadas às traças, marginalizadas, abandonadas, depressivas, solitárias, caídas. Mas o Senhor chama o seu povo. O Senhor chama o seu povo.
E ele começa então a exemplificar alguns daqueles que se intitulam seu povo. E ele começa dizendo: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo. Como assim? Aquele que era conhecedor de tanta coisa, aquele que ensinava o povo a respeito das coisas de Deus. Como pode um homem conhecedor de tantas coisas deixar um outro semi-morto do lado na rua, desprezado, marginalizado? Como pode um homem que conhece o Deus Yahvé, conhecia as Escrituras, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, um homem que conhecia muito mais do que muitos de nós, ou todos nós juntos, deixar alguém morrendo? Casualmente descia, semelhantemente, um levita por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Uma geração, uma linhagem separada. Novamente, outros tipos de religiosos, outros tipos de pessoas que conheciam tanto, de gerações em gerações, homens que não se contaminavam com os prazeres desse mundo. Ainda assim, teve a coragem de deixar um semi-morto na rua. Jesus então, de forma graciosa e provocativa, como ele sempre fazia, querendo deixar aquele intérprete da lei confuso, porque é o que Deus faz, ele causa confusão no seu povo, porque ele não tem, muitas vezes, um padrão como nós entendemos. Ele tem as suas leis, das quais ele permeia, das quais ele não muda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Mas muitas vezes nós colocamos Deus dentro de um conceito do qual ele não cabe. E Deus nesse momento, Deus Filho nesse momento, querendo mostrar uma lição para este intérprete da lei, falando: ó, seu intérprete da lei, passou o sacerdote e ele não fez nada. O intérprete da lei, passou o levita, ele também não fez nada. Mas só para eu dar uma alfinetadinha em você, estava passando um samaritano. Amados, quer deixar um judeu nervoso é elogiar um samaritano perto dele. Certo samaritano, aquele que nós aprendemos de Jesus falando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, não é? Ela diz: vocês dizem que adorar ao Senhor é só ali em Jerusalém. E aí Jesus diz: chegará o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E nesse momento ele está trazendo ali um entendimento de que o homem piedoso é o homem que tem Deus dentro de si, e não que vai até um lugar específico para se encontrar com Ele. É um homem que vive os princípios, vive os valores em amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente, e ao próximo o amando como a si mesmo. Jesus então diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo o que acontece, o que está escrito na tua Bíblia aí, compadeceu-se dele. Sabe por que este homem consegue se compadecer? Porque ele aprendeu a amar ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Porque ele conseguiu sair do trono do seu coração e dizer ao Senhor: reina em mim, Senhor, reina em mim, seja feita segundo a tua vontade. E não só isso,
Ele não somente dá o seu trono ao Deus Todo-Poderoso, o trono do seu coração, mas ele se ajoelha aos pés daquele que tem palavras de vida eterna. Ele se ajoelha para aprender daquele que resgatou a sua vida da morte e da escuridão. E aí, fica fácil amar ao próximo. Fica fácil quando não resta mais nada de você. Quando você já morreu para você mesmo. Quando você já morreu para as suas vontades. Quando você já morreu para os teus sonhos egoístas. Quando você já morreu para os teus conceitos que tentaram inculcar na tua cabeça todos os dias desde quando você nasceu. Quando você já morreu para aquilo que te dá prazer. Quando não sobra mais nada. Fica fácil colocar alguém no seu lugar. Quando o trono do seu coração está vazio, Deus te convida a colocar alguém e servir esse alguém. Deus precisa encontrar espaço no teu coração. Entenda bem esse exemplo. Eu não estou... Obrigado, amor. Eu não estou aqui... Não, pode deixar. Eu não estou aqui dizendo que o lugar onde o Senhor se assenta, nas prioridades, no centro do teu coração, deve ser ocupado por alguém, porque isso também é idolatria. Mas quando não sobra mais nada de você, o Senhor que está sentado aqui, talvez esse exemplo não tenha sido nem bom, mas quando o Senhor está sentado no lugar onde era você que estava sentado, o Senhor dá ordens ao próximo, a você em favor do próximo. E Jesus, ele faz questão não somente de ficar nessa filosofia. Jesus poderia parar por aqui e ele poderia dizer o seguinte: olha, ame o seu próximo como a você mesmo. E nós encontraríamos a nossa forma de amar, não é verdade? Talvez uns mais egoístas, outros menos egoístas, uns mais doadores, outros menos doadores, mas Ele nos dá direção. Ele nos ensina por meio de uma parábola, por meio de uma história. Ele começa a gerar forma no que é amar ao próximo, quem é este próximo. E Ele começa dizendo: olha, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Primeiro, de quem era este óleo e vinho? Era do bom samaritano. O que o óleo nos traz na própria palavra? Lembra daquela outra parábola das 10 virgens? As 5 nécias e as 5 prudentes. Mulheres que tinham o que oferecer para que o noivo, quando o noivo viesse, elas pudessem estar ali com aquelas lamparinas e deixar com que o noivo as visse. Ou seja, era um homem que era prudente, ele era um homem cheio da presença de Deus, ele era um homem que buscava a face de Deus, ele era um homem que estava na expectativa dos encontros com o Senhor. Mas o que esse texto nos ensina, além do óleo, é que ele tinha vinho. O que é o vinho senão o sangue da nova aliança? Ou seja, não era somente uma virgem sábia, mas era uma virgem que já havia estado com o noivo. Este homem que está aqui sendo exemplificado pelo próprio Cristo, é um homem que tinha uma vida piedosa, uma vida que era devota ao Senhor, que se encontrava com o Senhor de forma periódica. Sabe por quê, amados?
Porque quando nós amamos ao próximo, nós também vamos em direção ao Senhor, para nos enchermos dele, para termos o que dá. O que foi que Cristo disse, senão por causa de vós, eu me santifico. Muitas vezes, quando eu vou fazer o meu devocional de manhã, eu fico pensando, e se eu me encontrar com alguém na rua, será que eu vou ter uma palavra viva para entregar para essa pessoa? Se eu for tomar café com alguém, será que eu tenho algo de Deus para entregar a essa pessoa? Por causa de vós, eu me santifico. Nós sabemos que houve um tempo na igreja onde, por conta de um entendimento que vinha só do Antigo Testamento, foi reestabelecido um grupo de pessoas que eram os santos, não é? Que eram chamados como os cleros, os clérigos, e os leigos, que eram aqueles que não tinham essa inclinação sacerdotal. E era o povo da igreja, era nós. Só que o Senhor nos mostra, e por meio da reforma, graças a Deus, esse valor foi resgatado, onde há um sacerdócio universal restabelecido na nossa vida, onde nós todos somos feitos sacerdotes, porque Cristo Jesus se tornou o sumo sacerdote, amém? Todos nós nos tornamos sacerdotes. Todos nós adquirimos essa responsabilidade. E essa responsabilidade traz para nós uma intimidade, da qual ela é gerada no encontro com Cristo Jesus. E nós podemos então nos achegar ao Senhor. E o texto diz ainda, colocando sobre o seu próprio animal. Aqui, ele já estava acostumado a amar ao Senhor de todo o seu coração e toda a sua força. Sabe por quê? Porque quando este homem coloca este homem ferido em seu animal, ele está fazendo duas coisas. A primeira, ele está mudando o percurso, a rota dele, que até então não era para ir até uma hospedaria, era para ir para algum outro lugar para o qual ele estava indo. Ele muda a sua rota. Ele ama este homem de todo o seu coração. Ele sabe que gastará o seu tempo em favor do próximo. Sabe, amados, tem gente que tem mais facilidade em dar dinheiro do que dar tempo. E tem gente que tem mais facilidade em dar tempo do que em dar dinheiro. Eu quero dizer para você, Deus quer de você tudo. Deus quer de você todas as coisas. Porque se aprouver a Ele, de que você desprenda de tempo, será tempo. Se aprouver a Ele, de que você desprenda de dinheiro, será dinheiro. Quer uma dica do teu pastor? Não negocia com Deus. Entrega tudo e seja feliz. Entrega tudo. E o mais Ele fará. Ele então dá ali o seu tempo, mas ele também ama aquele homem com toda a sua força. Por quê? Porque agora quem vai andando é ele. Quem vai andando é ele. Até então ele estava em cima do seu camelo, parado. Até então ele estava descansando. Até então ele estava na zona de conforto. Até então estava confortável. Mas naquele momento em que ele desce daquele camelo e ele coloca aquele homem enfermo naquele camelo, ele não só agora vai andar ao lado daquele camelo, mas ele vai ali cuidar para que aquele homem que estava semi-morto, amados, um homem semi-morto não para sentado num camelo direito não, tem que ficar segurando, tem que ficar cuidando. E este homem então ali, com todo jeito, está agora entregando a sua força para aquele homem. Que no meio de nós, todo tipo de egoísmo, de nos dispormos da nossa força para ajudar ao próximo, seja estabelecido em nome de Jesus. Que nós possamos amar ao próximo ao ponto de que se tivermos que sacrificarmos um pouco mais, tudo bem, tudo bem. E aí ele leva para a hospedaria e trata dele. Veja a atenção,
a inclinação. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastardes mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha o recurso indo embora. Olha o recurso indo embora em amor ao próximo. Veja, quantos de nós não teríamos pego um pouco de óleo, um pouco de vinho, feito as feridas, e diríamos, ou o nosso celular, né, nos lembraria: poxa vida, eu preciso ir, eu estou com pressa, olha, vai ficar tudo bem, eu já sarei um pouco das tuas feridas, fica aí, vai ficar tudo bem, alguém vai passar e vai te levar para algum lugar, eu preciso ir, Deus te abençoe, né? Solta até um Deus te abençoe. Entra no camelo, fecha a porta, né? E vai embora. Mas o Senhor está nos ensinando que amar ao próximo é ir até o fim. O Senhor está nos ensinando que amar ao próximo não é fazer uma boa ação. O Senhor está nos ensinando que amar ao próximo não é somente fazermos uma parte para que o outro venha e faça outra. É ir até o fim. Ao ponto dele dizer: olha, eu vou voltar, se tiver mais algum gasto, deixa comigo que eu resolvo. Amados, esse é o ensino do Senhor para mim e para você. Esse homem não lhe causaria nenhum tipo de favor depois. Essa história que Jesus ensina não nos dá nenhum tipo de inclinação de que havia um interesse neste bom samaritano para com este homem semi-morto. Quantas vezes eu e você ajudamos pessoas com segundos interesses? Porque talvez em algum momento ela vai oferecer alguma coisa para a gente. Ou ele vai participar do nosso em casa, ou ele vai para a nossa igreja, ou ele vai ser um bom funcionário, ou ele vai depois um dia me dar um trabalho, ou ele vai isso, ou ele vai aquilo. Amados, cultura brasileira. Brasileiro é profissional em paparicar o rico e desprezar o pobre. Sim ou não? Olha o que a palavra nos ensina. Esse homem fez as feridas nesse semi-morto, esse bom samaritano. Se este homem talvez tivesse dinheiro, ele diria: olha, eu achei dinheiro nas coisas dele, ele paga depois a hospedagem. Aqui nós estamos vendo um homem com dinheiro ajudando um homem sem dinheiro. Tem alguém aí? Levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou. Ele não teve nem coragem de dizer que era um samaritano. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse. Lê comigo aí. Lê comigo aí. Vai e o quê? Procede tu de igual modo. E eu digo para nós nessa noite: vai, procede tu de igual modo. Vai, procede tu de igual modo. Entregue para o Senhor tudo que você é, tudo que você tem de uma vez por todas. E permita Ele fazer de você o bom samaritano. Quero dizer a você, refugiado, eu andei buscando um tema para este ano. É meio que moda isso, né? A igreja, parece que toda igreja tem que ter um tema para o ano, né?
Eu falei, Senhor, eu não quero dar um tema porque só tem que dar um tema. Nós nunca tivemos isso, a gente não precisa ter isso. Mas eu entendo de todo o meu coração que 2019 será o ano do próximo. O ano do próximo. Que próximo, pastor? O teu próximo. O teu próximo. Nesse momento, ele está semi-morto. Nesse momento, ele está caído na rua. Nesse momento, já passou o religioso, já passou a ação social da prefeitura, já passou um monte de gente. E ó, porque ele é o teu próximo. E o Senhor está na expectativa de que você vá e faça o mesmo. O Senhor está na expectativa de que quando você chegar, você tenha óleo e vinho. O Senhor está na expectativa de que quando você chegar, você tenha uma vida de intimidade com o Senhor. O Senhor está na expectativa de que quando você chegar, você ofereça para Ele o melhor conforto que você conseguiu até hoje. O Senhor está na expectativa de que quando você se encontrar com Ele, você mude a rota do teu caminho e você vá para uma hospedaria mais próxima possível. Que você se responsabilize por Ele, não só por aquele momento, mas para o crescimento dEle. O Senhor está na expectativa de que este amor do qual você desempenha no vertical, você consiga transformar no horizontal. Me perdoe, igreja amada, se eu fiz um exemplo que eu coloquei a minha esposa no lugar de Deus. Talvez teologicamente tenha sido o pior exemplo que eu já dei na minha vida, na história de pastoreio. Mas eu quero que você entenda que o Senhor confia a você o próximo. Não é para a igreja da qual você frequenta, não é para as entidades da prefeitura, não é se estas coisas auxiliarão, amém, mas Ele quer você como responsável do próximo que está semi-morto, caído na rua. É para você essa palavra, não é para quem está do teu lado. É para você essa palavra. O Senhor estabeleceu o sacerdócio universal para todos nós. É hora de assumirmos uma responsabilidade. É hora de derrubarmos as paredes dessa igreja de uma forma espiritual, porque senão o proprietário vai bater na gente. É hora de nós olharmos para fora, igreja. É hora de nós encontrarmos a necessidade no próximo. Porque quando eu e você buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Nós vivemos um tempo onde a igreja se especializou em buscar a sua própria vontade. Se especializou em romantizar o seu relacionamento com o Senhor. Se especializou em fazer essas coisas para se tornar em si mesmada. E as igrejas muitas vezes se tornaram clubinhos, pessoas. Amados, eu temo nós nos tornarmos um clubinho de teólogos, que daqui a pouco a gente está discutindo doutrina. Tem misericórdia da nossa vida. O Senhor pregava, o Senhor Jesus pregava para iletrados. Ele chegou ao ponto de expulsar demônio de um gadareno. E o gadareno dizia, eu quero ir contigo porque eu preciso aprender mais. Ele falou, não, volta lá e conta para todo mundo o que aconteceu. Se Jesus quisesse teólogos, Ele nunca teria feito um negócio desse. Se Jesus quisesse teólogos, amados, eu não estou aqui desconstruindo o conhecimento, nós precisamos do conhecimento, mas se nós tivermos conhecimento somente, nós seremos como estes sacerdotes e levitas. Todo o conhecimento que é gerado no nosso coração a respeito da grandeza do Senhor, a respeito da onipotência, onipresença, onisciência, a respeito da imutabilidade do Senhor, a respeito dos seus atributos, a respeito de tudo aquilo que diz respeito a esse Senhor Todo-Poderoso, que nos é inconcebível, precisa se reverter em amor ao próximo. Tem alguém aqui?
Amados, é hora de nós vivermos no sobrenatural, mas no testemunho para com o próximo. É hora de nós sermos criativos na nossa expressão de amor para com o próximo. É hora de nós gastarmos com o próximo. É hora de nós nos envolvermos com as necessidades e as carências do próximo. É hora de nós estarmos olhando para aquele que precisa desesperadamente. Imagine este samaritano contando essa história. Imagine esse samaritano se encontrando com seus amigos e podendo dizer: olha, hoje aconteceu uma coisa muito doida comigo. Passei esses últimos dias cuidando de um homem que encontrei na rua. Imagine os testemunhos que surgirão do meio de nós, se nós de fato nos inclinarmos em amarmos o próximo. Imagine se eu e você saímos daqui hoje, no entendimento de que se alguém precisar de nós, nós estaremos disponíveis. Se nós não fizermos vista grossa. Quantas vezes eu já fiz vista grossa? Quantas vezes eu olhei para mim mesmo e encontrei todas as desculpas possíveis, das melhores às piores, para deixar o próximo semi-morto na rua. Eu quero orar nessa noite para encerrar, por uma unção de amor ao próximo, por uma chama incontrolável que não vai se apagar, por amor ao próximo. Que de fato 2019 na tua vida seja um ano para o próximo. Que você não se conforme em não pregar a Jesus. Que você não se conforme em não falar do amor de Cristo por alguém. Em não... Amados, entenda. Não é algo que eu estou pregando aqui para ver a igreja cheia. Deixa eu te dizer algo, eu já aprendi que igreja cheia dá mais problema. Igreja cheia dá mais dor de cabeça. Igreja cheia dá mais trabalho. Mas amados, eu decidi gastar os meus dias pelo Senhor. Eu decidi gastar os meus dias em amor ao Deus Todo-Poderoso. E Ele, quando eu me encontrei com Ele, Ele disse: agora então você vai gastar os seus dias para o próximo. É quando Isaías chega no trono, na presença do Senhor. Eu já preguei isso aqui. E ele fica vislumbrado com o Senhor assentado sobre o sublime trono. E naquele momento ele se depara com os anjos cantando, com todo aquele cenário celestial. E de repente o Senhor vira ele para a terra e diz: quem eu enviarei? Então Isaías diz, no meio de todo aquele momento glorioso, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Todo encontro teu com Deus tem que ter fruto com o próximo. Com o próximo. Com o próximo. Pastores dessa casa, líderes de em casa, o Senhor vai requerer mais de você esse ano. Mais santidade, mais intencionalidade, mais amor, mais entrega, mais renúncia. Sabe por quê? Porque essa cidade precisa de você. Essa cidade precisa do que você tem. Igreja amada, essa cidade precisa do que você tem. Talvez você já esteja acostumado em ter uma família, ok. Talvez você já esteja acostumado a pedir perdão. Talvez você já esteja acostumado a ir para a igreja. Talvez você já esteja acostumado a fazer tantas coisas boas e viver num contexto tão bom, que você acabou se esquecendo de que isso não é normal. De que isso não é normal.
É só você dar uma volta por aí. É só você abrir os teus olhos um pouquinho mais. É só você olhar à sua volta e você vai encontrar casamentos despedaçados. Pessoas desesperançosas. Que talvez um simples abraço teu mude o destino daquela pessoa. Você está pronto para ser cheio de amor ao próximo? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Se você quiser vir à frente, venha. Se você quiser ficar no teu lugar, fique. Se você quiser se ajoelhar. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se construímos com tijolos, muros entre nós e o próximo. Perdoa-nos, Senhor, se em uma janela colocamos um espelho virado para nós. Perdoa-nos, Senhor, se fechamos a porta e perdemos a chave. Essa noite, Deus, mediante esta parábola que o Senhor ensinou a nós, a respeito de quem é o nosso próximo e como amar o nosso próximo, nós queremos clamar a Ti, Senhor, por misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos clamar a Ti por um fogo novo no nosso coração. Queremos clamar a Ti, Deus, por uma iniciativa que seja brotada de dentro de nós em amor àquele que ainda não Te conhece. Queremos, Senhor Deus, encontrarmos-nos em processo de adubo nessa noite, Senhor. Vem mexer a terra dos nossos corações nessa noite, Senhor. Vem mexer essa terra árida, Senhor Deus, do nosso coração nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, precisamos aprender de novo, Senhor. Precisamos olhar com compaixão, com misericórdia. Precisamos, Senhor, deste tipo de olhar, desse tipo de lentes, Deus. Senhor, nós já desaprendemos de enxergar a necessidade alheia, Pai. Já nos acostumamos, Senhor, a olharmos para a nossa necessidade acima de todas as outras, Senhor Deus. Já nos acostumamos a ignorarmos as Tuas ordens de amor, Pai. Mas que nessa noite, Deus, algo novo aconteça no meio de nós. Que nessa noite, Deus, todo tipo de dureza seja rompida. Todo tipo de pedra, de coração de pedra, seja despedaçado, Senhor Deus, do meio de nós, Pai. Senhor, essa cidade precisa da gente, Senhor. Assim como o Senhor contou com Jonas para Nínive, Senhor, o Senhor conta conosco para esta cidade. O Senhor conta conosco para esta região, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de nós mesmos de novo. Aviva-nos para o próximo, Senhor Deus.
Aviva-nos para o próximo, para o necessitado, Pai. Dá-nos olhos espirituais para vermos que ainda aquele que tem dinheiro, ainda aquele que não tem dinheiro, ainda aquele que parece que está tudo bem, é só uma máscara, Pai, porque por dentro ele está semi-morto, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos, Deus, a realidade das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos o que nós já temos, Senhor, de bom para oferecermos, Pai. Ah, Senhor Deus, um dia, Pai, na Tua casa é como 1000 anos em qualquer outro lugar. Qualquer um que já teve sequer um encontro contigo já está pronto, Pai, para pregar as boas novas, Pai. Oh, Senhor Deus, deixa-nos, Senhor, molda-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, oramos não para nós, mas oramos por esta cidade, Deus. Oramos, Senhor, pelo semi-morto, oramos, Senhor, pelo pobre, oramos pela viúva, oramos pelo enfermo, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, pelo necessitado de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos além dos nossos olhos carnais, Pai. Oh Deus, às vezes estamos, Senhor, olhando, Pai, para uma pessoa e medindo ela pela sua roupa, pela sua aparência, medindo ela pela sua forma de falar, medindo ela, Senhor Deus, pelo histórico do qual nós conhecemos. Pai, Senhor, dá-nos visão espiritual para enxergarmos um coração, Senhor Deus, necessitado, carente, amargurado, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor, ousadia e intrepidez, Senhor, com a nossa boca, Pai, para proclamarmos o Evangelho, Senhor Deus, para convidarmos as pessoas, Senhor, a estarem na Tua presença, para darmos esperança para essas pessoas, a mesma esperança que nos alcançou um dia, Senhor Deus. A mesma esperança que tem nos inclinado os olhos, Pai, para o céu, e tem nos ensinado a amar ao Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a olharmos para o próximo na mesma compaixão que alguém olhou por nós, na mesma paciência que alguém teve para conosco, na mesma piedade, Senhor Deus, que fomos encontrados. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos, desperta o nosso desejo pelo discipulado, desperta o nosso desejo por amor ao próximo, desperta, Senhor Deus, desperta aquele que dorme, desperta-nos, Senhor, de todo o nosso egoísmo, desperta-nos, Senhor Deus, desperta-nos, vem nos chacoalhar, Senhor, nessa noite, vem chacoalhar, Senhor, o nosso coração nessa noite, vem mudar, Senhor Deus, os nossos valores, as nossas prioridades, dá-nos essa sensibilidade que tanto precisamos, Papai. Precisamos de Ti, dá-nos, Senhor, essa ousadia. Dá-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.